Bom dia a todos. Mateus 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Não fazem o que dizem. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas, os enfeites de suas roupas, os enfeites de seus templos. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre, rabi, papa, padre, pastor. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre, o qual é Jesus. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, papa, padre, pastor, pois somente vocês têm um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque só tem um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que entrem os que querem entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter para a sua vã religião uma pessoa. E quando conseguem, tornam essa pessoa mais confusa e 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jurar pelo templo, está jurando pelo templo e Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Não façam confusão. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância, pelo engano e pela ilusão. Fariseus cegos, lavem primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, pois vocês todos são como túmulos, pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus
hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo que consideram correto, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus fala da destruição do templo, do seu rompimento com os templos de pedra, com a construção do verdadeiro templo dentro de cada um que vive a sua palavra. Mateus 24. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Estão maravilhados com esta construção? Pois eu lhe afirmo, isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído, pois o verdadeiro templo será reconstruído ao terceiro dia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabem vocês que vocês são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? No contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo repreende os coríntios, os habitantes de Corinto, e ao mesmo tempo chama a atenção deles pelo fato de que a igreja é o único templo no qual Deus habita. De modo que a igreja é santa, porque o próprio Espírito de Deus habita nela. E quem é a igreja? A igreja somos nós, cada um de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus disse: esta é a minha igreja. Os que destroem o templo do Espírito Santo são falados aqui no próximo versículo, no versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 3. Nesse versículo, o apóstolo faz uma grave advertência ao dizer que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Muitas pessoas interpretam esse versículo de forma completamente equivocada, pois não entendem que o foco de Paulo ali continua sendo a comunidade das pessoas ali de Corinto, ou seja, cada um dos membros, que são a igreja. Quando o apóstolo adverte sobre aqueles que procuram destruir o templo do Espírito Santo, ele se refere a todos os que se dedicavam a afrontar, corromper e se opor propositalmente àqueles que pregavam o verdadeiro evangelho, seja por falsa doutrina, ou por falsas religiões, ou mesmo por modo de vida mundano que buscava influenciar os membros do corpo de Cristo ao erro. Então, quem queria se opor e atentar contra o corpo de Cristo, contra o templo de Deus, ao que Paulo falava, eram aqueles que perseguiam aqueles que viviam e seguiam o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Ou seja, aqui ele deixa bem claro que após
a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não se faziam mais necessários os templos de pedra, ou seja, Jesus destruiu o templo de pedra e o reconstruiu em 3 dias como um sinal para nós. E a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou, que significava o total rompimento da necessidade da busca de um sacerdote, de um intercessor ali humano nos templos, ou seja, Jesus se fez o templo verdadeiro e principal, que foi reconstruído em 3 dias, e a partir dali, o único intermediário entre os homens e Deus se tornou o nosso Messias Jesus Cristo. Este é o grande sinal que ele deixou para nós. E também, nas cartas de Paulo, ele deixou claro que a partir daí, a partir de uma verdadeira conversão, o templo do Espírito Santo de Deus passa a ser cada um de nós, cada um daqueles que busca servir a Deus em espírito e em verdade através dos ensinamentos do nosso Messias, Jesus Cristo. É tão simples quanto isto. Irmão, qual a necessidade que você tem de buscar um guia, um ser humano totalmente falível, totalmente falho, tão pecador quanto você e eu, para lhe direcionar no que você deve ler, o que você deve fazer, o quanto você deve pagar para este templo, quais as datas e horas que você deve se dirigir a Deus, quais os santos ou intercessores ou pastores ou guias ou cantores gospel ou quem quer que seja que você deva seguir para ser realmente salvo? Qual a necessidade, qual é a dependência que você tem de estar debaixo de um sistema enganoso, corrupto como este, cheio de homens falhos que escondem os seus pecados através de sua fama, através de sua boa aparência, através de suas doces palavras, através de sua voz macia? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dependência? Liberte-se disso. Você é livre para ler as Escrituras e pedir a Deus discernimento para enxergá-las com outros olhos, porque aí você realmente verá o que tem ali. Ali tem tudo o que você precisa. Ali você realmente vai se achegar a Deus de forma maravilhosa e indescritível, como aconteceu comigo. Quantas incoerências eu encontrei dentro do sistema religioso, em diversas doutrinas em que eu busquei uma verdade que eu não encontrei ali dentro. Somente incoerências, incongruências, falhas, erros, divisões dentro de uma mesma religião ou igreja ou templo, o que quer que você chame, divisões, brigas, brigas de ego, guerras de ego, muitas coisas que não são passadas, meias verdades, muita coisa ocultada das pessoas ali, muitos enganos, muitos fardos, pessoas que deixavam de comer às vezes para entregar ali um dízimo, para fazer uma barganha com Deus, uma troca com Deus. É o Deus mendigo? É o Deus que precisa da sua oferta? Que Deus é esse? Irmão, abra seu coração, tenha humildade, que é o que Deus pede, é o que Jesus pediu para nós, aquele que é pobre de espírito, ou seja, com grande humildade, que você possa começar a reconhecer que talvez você tenha sido enganado todo esse tempo, que o Deus verdadeiro, ele é muito maior e mais maravilhoso do que é apresentado para você ali, porque ali ele não vai ouvir você. Como ele mesmo disse, procure na Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Digite isso no Google e você vai ver. Está na Bíblia.
pois o verdadeiro templo somos nós, cada um de nós. Também ele disse: a ninguém na terra chamem de Papa, de Pai, Pastor, Rabi, Mestre, Padre, Guia, pois só um é o pastor, é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Os demais são mercenários. Os demais, quando virem o lobo devorador, eles fugirão e deixarão as ovelhas ali. Entenda, meu irmão, por amor, encontre o verdadeiro Deus. Jesus Cristo, ele bate a porta. Ele não invade. Eu vou ler o capítulo 10 de João. Em verdade vos digo, quem não entra pelo cercado das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Assim aconteceu comigo, irmãos. Não encontrei nada dentro do sistema religioso, a não ser confusão, enganos e meias-verdades. Eles só vão até onde convém. Pegue a sua Bíblia e leia, de fato, o que eles não orientam, o que eles não incentivam. Leia de verdade. Não seja um cristão preguiçoso, não seja um cristão acomodado. Jesus, ele bate a porta, mas ele só vai entrar se você abrir. Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse cercado, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu creio que não era à toa que o capítulo 23 de Mateus sempre foi o meu favorito nas Escrituras. Eu sempre tive um carinho especial por esse texto, no qual Jesus exortava a atenção de todos em relação à hipocrisia daqueles que se consideravam sábios e diferenciados em meio ao povo. Pois Jesus ensinou ali que todos nós somos membros, somos células de uma comunidade chamada Reino dos Céus. E todos nós fazemos parte de uma família, na qual o pastor que guia essa família é Ele e apenas Ele. Então, um dos versos aqui, dos mais significativos dentre todo esse maravilhoso capítulo de Mateus 23, é este: Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas. Os escribas eram os sábios da lei de Moisés, e os fariseus eram os guias, como se fossem pastores e padres de hoje. E Jesus os chamou a todos de hipócritas. Eu tenho convicção que se Jesus voltasse agora em 2022, mas como na primeira vinda ele viesse para ensinar, porque o que sabemos é que ele veio para ensinar e agora ele voltará para julgar. Mas se ele viesse agora, como ele veio no passado, para falar as verdades e o evangelho puro e simples que ele pregava, ele falaria contra as 8 maiores religiões do mundo e todas as suas derivadas, além das seitas. Ou seja, ele pregaria que o único intermediador entre Deus e os homens é Ele. Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é o canal. E ele seria morto por todo esse sistema religioso que existe no mundo hoje. Eu tenho essa convicção. Então, o versículo significativo dentro de Mateus 23, para mim, é aquele em que ele diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus. Nem vós entram, e nem deixam que quem quer entrar entre. Ou seja, eu entendo que quem está dentro do sistema religioso e ainda não despertou para o grande engano que há ali dentro, que não despertou para estar fazendo parte, estar sendo conivente com todos os erros desse sistema, se essas pessoas são ainda ovelhas, elas serão resgatadas a tempo. Por isso eu estou aqui, para auxiliar você nessa trajetória, para que você realmente, para que você seja verdadeiramente livre. Jesus veio para libertar os cativos. Você já parou para refletir esse versículo e o que ele quis dizer com isso? O sistema religioso da época, ele escravizava as pessoas, ele escravizava a mente das pessoas. Com os ensinamentos de Jesus, muitos desses foram libertos desses apriscos. E alguns séculos depois, um sistema religioso, misturando ensinamentos de Jesus com o paganismo grego e romano, foi criado novamente. Mas por permissão divina, muitas verdades ali dentro também foram conduzindo os verdadeiros. Mas agora é o tempo da revelação. E como está escrito, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas agora temos tudo à mão para não sermos mais ignorantes. Portanto, pela conivência sim, podemos ser condenados. Não seja omisso, acomodado, nem conivente, mas busque verdadeiramente o que Deus quer lhe mostrar. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui para mostrá-lo o quão maravilhoso é o libertar da sua mente. Eu peço mais uma vez, abra o seu coração e a sua Bíblia de verdade. Finalizando com João 8, Jesus disse: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas, se o Filho de Deus o libertar, verdadeiramente tu serás livre. Ele veio para libertar os cativos. Abandone esse aprisco que te aprisiona, que aprisiona sua mente. Busque com toda a sede a verdadeira fonte da água da vida,
que é Jesus e somente Ele, mais ninguém.